Olá, pessoal! Hoje é a aula de ciências. Pode pegar a apostila na página 44. E nós vamos iniciar com uma introdução. Como os hormônios são estimulados no nosso corpo pela atividade física, tá? Os hormônios são substâncias químicas específicas fabricadas no nosso sistema endócrino, com grande importância para o funcionamento adequado do nosso organismo. O exercício físico provoca respostas hormonais com influência fisiológica e psicológica. Ainda na mesma página, a realização de uma atividade física periódica desenvolve inúmeros benefícios, como melhoria da memória, da concentração, do humor e do bem-estar. O exercício físico também ajuda nos casos de depressão e ansiedades, diminuindo também o estresse e a tensão corporal. Além disso, ele ajuda a fortalecer os músculos, melhora a resistência muscular, regula o intestino e abaixa o colesterol. Ajuda também a diminuir dores crônicas, a queimar calorias, ajudando a perder gordura localizada, a melhorar a autoestima, a flexibilidade, a elasticidade e a postura. Ajuda ainda a controlar a pressão sanguínea e a diminuir risco de doenças crônicas, como diabetes e a hipertensão arterial. Então, nós listamos aqui inúmeros benefícios da prática de atividade física, certo? Com a prática de atividade física, são liberados vários hormônios, no nosso organismo. Então, para começar aí, nós temos o hormônio do crescimento, é o GH, tá vendo aqui? Além de ser um potente agente anabólico, estimula diretamente a lipólise, que é a queima de gordura. Suas concentrações se encontram elevadas durante o exercício, sendo que quanto mais intenso for o exercício, maior quantidade liberada deste hormônio. Então, para vocês que estão em fase de crescimento, olha a importância da atividade física, para colaborar com o crescimento de vocês. Adrenalina e noradrenalina são hormônios que atuam em conjunto, promovendo o aumento da taxa metabólica, da liberação de glicose e de ácidos graxos livres no sangue, tá? Vamos continuar na próxima página. Nas atividades físicas, a adrenalina é liberada para preparar o corpo para grandes esforços, de que os exercícios necessitam. Ainda temos a endorfina, hormônio produzido na glândula hipófise, que gera a sensação de recompensa, bem-estar no organismo. Por isso que muitas vezes a gente vê os atletas, que gostam, têm prazer em estar fazendo aquilo ali, um jogador de futebol, um nadador. É produzido em grande quantidade nas atividades prazerosas e está associado a relaxamento, alívio, contentamento generalizado. Ao ser liberado no corpo, a endorfina aumenta a disposição física e mental do indivíduo, melhora a resistência imunológica, dores são reduzidas e tarefas árduas conseguem ser realizadas por mais tempo. Durante a atividade física, a endorfina é essencial para causar a sensação de prazer comum aos atletas de longa data. Dando continuidade à matéria, a gente estava falando de quê? De hormônios. E onde são produzidos hormônios, Então, a gente vai estudar o sistema endócrino para descobrir cada um desses detalhes. No Dialogando, tá assim, você já ouviu falar o termo adrenalina? Em que sentido ele foi usado? Normalmente, a gente, quando faz uma atividade, leva um susto, a gente fala que aumentou a adrenalina. Então, muito nesse sentido, é que realmente aumenta. Você já ouviu falar de uma especialidade médica chamada endocrinologia? Do que ela cuida?
Então, o endocrinologista cuida dos hormônios, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco as doenças que são do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto por diversas estruturas denominadas glândulas. Elas podem produzir substâncias químicas chamadas hormônios, que são capazes de controlar o funcionamento das regiões específicas do organismo. Lembrando que no nosso organismo, no nosso corpo, a gente tem outras glândulas que não são endócrinas. Por exemplo, as glândulas mamárias, que produzem o quê? O leite materno. As sudoríparas, que produzem o quê? O suor. Essas não pertencem ao sistema endócrino, tá? Mas nós vamos ver as glândulas, as principais glândulas do sistema endócrino. Então, vamos continuar na página 47. As glândulas endócrinas compõem o sistema endócrino. São glândulas que secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea. Nesse caso, o sangue transporta hormônios por todo o corpo, mas ele terá ação somente quando chegar ao órgão específico, chamado órgão-alvo, tá? Então, os hormônios, eles é solto na corrente sanguínea, mas não vai para qualquer lugar. Ele vai diretamente para onde? Para o órgão específico onde precisa dele, tá? Então, para começar, a gente tem aqui, ó, na cabeça, a hipófise, tá? Então, é uma glândula. Que hormônio é esse? Hormônio do crescimento, produz hormônio do crescimento. Aqui nós temos, ó, no pescoço, a glândula tireoide. A glândula tireoide, né, produz o T3 e o T4. Para que servem esses hormônios? Para regular o metabolismo e o desenvolvimento do organismo, tá? Aí nós temos no tórax, aqui, ó, no homem e na mulher, né? Que é o timo. Produz timosina, ajuda no desenvolvimento das células em defesa do corpo. Aí quando chega no abdômen, ó, tá vendo? No abdômen nós temos as suprarrenais ou adrenais, tá vendo aqui, ó? Que prepara o organismo para a situação de perigo. Exatamente. E nós temos o pâncreas, tá? Tá vendo aqui embaixo o pâncreas? Que produz a insulina e glucagon, regula o nível de açúcares no sangue, tá? Então, quando a gente conhece uma pessoa que tem diabetes, ela tem problema, ó, na produção de insulina aqui, ó, no pâncreas, tá bom? Aí nós temos na pelve, na mulher e no homem. Na mulher, nós temos os ovários, que aí é a parte que define biologicamente a mulher e o homem, tá? Os ovários, estrógeno e progesterona, atuam no desenvolvimento das mamas, na gestação, por exemplo. E no homem, os testículos, que produz testosterona, desenvolvimento da musculatura, barmen, engrossamento da voz, né? Quando de criança para adulto, o garoto não muda a voz, então, que seria por causa da testosterona. No Teorizando na página 49, né, a gente vai falar um pouquinho das doenças relacionadas ao sistema nervoso endócrino, tá? Existem várias doenças que podem afetar o sistema nervoso, que podem ser evitadas, no caso aí, né, é uma prevenção, adotando medidas simples, como beber água somente potável, higienizar ou cozinhar adequadamente os alimentos, como no caso de neurocisticercose,
ou por meio da vacinação, né, que também é uma prevenção, como no caso da poliomielite, é a gotinha quando a gente toma quando é criança, tá? A gente já havia estudado a doença de Alzheimer, né? Aqui tem até um quadrinho, além da prática de atividade física, ó, a práticas que estimulam o raciocínio é importante também, porque para a saúde do cérebro, né? Então, o cérebro ler bastante, jogar, né, jogos de tabuleiro, para estimular o raciocínio. Temos mais duas doenças aí que são ligadas ao sistema nervoso, que é o Parkinson, a doença de Parkinson, também conhecida como mal de Parkinson. É uma doença que degenera o sistema nervoso central de forma progressiva, provocando tremores, lentidão para executar os movimentos e enrijecimento dos músculos. Geralmente atinge pessoas em torno de 60 anos. É aquela mesma história. Tia, mas por que eu estou estudando isso? Porque muitas vezes a gente consegue ajudar pessoas idosas que têm esse tipo de doença, né? Então, a mesma coisa que a gente estudou lá na doença de Alzheimer, a gente também precisa saber, né? Para poder estar ajudando. A depressão, uma doença, né, que tem se acometido muito, a gente tem falado muito. É um problema médico grave que acomete com frequência na população, aí no caso em todas as idades. A pessoa com depressão geralmente possui uma sensação de tristeza profunda, falta de disposição para fazer as atividades do dia a dia, sentimento de culpa, pode apresentar queixas de falta de memória, redução de apetite, né? É muito importante saber que depressão só se trata com especialistas, tá? Apoio da família é fundamental, mas é importante o quê? Procurar um médico na área para poder ajudar, tá? Ou algumas coisas que pode fazer para ajudar é praticar exercícios físicos, atividades que estimulam a mente, ler, produzir artesanato, música, né? Tocar algum instrumento, raciocínio como xadrez, palavras cruzadas. Isso tudo ajuda o quê? A saúde do sistema nervoso e prevenir doenças, tá? Então aqui no finzinho a gente falou um pouquinho mais da prevenção. Vamos falar também um pouquinho dos distúrbios relacionados ao sistema endócrino, tá? É importante também. Lembrando que quem trata dos distúrbios do sistema endócrino é o endocrinologista, certo? A tireoide é uma glândula muito importante para o nosso organismo, pois ela ajuda a regular o metabolismo. Aí nós temos o hipertireoidismo ou hipertireoidismo. O hipertireoidismo é caracterizado pelo excesso de produção de hormônios da tireoide, o que pode provocar aumento da frequência cardíaca, nervosismo, irritação, insônia, tremores, dentre outros sintomas. Já o hipo, tá vendo que aqui nós temos uma diferença na palavra hiper e aqui hipo. O hipo é ocasionado pela baixa ou nenhuma produção de hormônios da tireoide e pode provocar na pessoa cansaço, depressão, prisão de ventre, diminuição da frequência cardíaca, reflexos mais lentos. O tratamento pode incluir medicamentos, hormônio, até mesmo cirurgia. Já a diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente da insulina, né? Lembra que eu falei que é produzido no pâncreas? Então, se é produzido normalmente, não consegue fazer o efeito esperado no organismo. Esse hormônio controla a entrada de açúcares dentro das células, para que elas possam obter energia para realizar suas funções. A doença pode ter origem genética, né? Ou seja, família, né? Alguém da família tem e você pode ter. Mas também pode estar relacionada ao sedentarismo, ou seja, falta da prática de atividade física, e a obesidade, sendo necessária uma dieta balanceada e equilibrada.
além da prática regular de atividades físicas. Sempre, gente, atividade física acaba sendo muito bom para tudo. A pessoa diabética pode apresentar dificuldade em cicatrizar ferimentos, problemas com a visão, problemas cardíacos, entre outros. É fundamental um acompanhamento especializado. Tá? Agora a gente vai fazer as atividades, vou deixar tudo na plataforma bonitinho, qualquer dúvida estou lá. Beijo!